Eu me chamo Vera, tenho 58 anos, sou costureira aposentada e o meu filho Rodrigo é a coisa mais importante que já aconteceu na minha vida. Criei ele sozinha. O pai foi embora quando o Rodrigo tinha 4 anos, não deixou endereço, não deixou dinheiro, não deixou nenhuma foto. O que ficou foi a conta de luz atrasada, uma geladeira quase vazia e um menino com os olhos grandes me olhando como se eu fosse capaz de resolver tudo. E eu sempre fui. Trabalhei como costureira por 22 anos. Fiz bainhas, consertei zíper, costurei vestido de noiva de mulher que eu nem conhecia. Acordei cedo, dormi tarde, guardei trocado em envelope de papel dentro da gaveta do guarda-roupa. Não viajei. Não me permiti namorar por anos porque não queria trazer confusão para dentro de casa, enquanto o Rodrigo ainda era pequeno. Ele cresceu bem. Estudou, se formou em administração, conseguiu um emprego sério. Quando ele me ligou um dia falando que tinha conhecido uma menina chamada Júlia, eu senti uma coisa estranha no peito. Metade alegria, metade um medo que eu não soube nomear na hora. Júlia era bonita, falava bem, tinha uma família organizada, pai com carro importado, mãe professora universitária. Rodrigo ficou encantado desde o primeiro encontro. E eu tentei gostar dela. Juro que tentei. Mas tem coisas que a gente sente antes de entender. E desde o início, quando a Júlia me olhava, eu não via afeto. Via cálculo. Mesmo assim, eu me calo. Eu sempre me calei. Minha mãe me ensinou que mulher que fala demais perde o filho. Então eu engoli o desconforto, sorri nas fotos, fiz questão de gostar das comidas que ela preparava quando vinham me visitar. O noivado veio rápido, 2 anos de namoro, e Rodrigo chegou com uma aliança pequena e um sorriso enorme. Ele estava tão feliz que eu chorei. Aquele choro que mistura orgulho com aquela saudade antecipada de algo que você vai perder, mas ainda não perdeu. O casamento foi marcado para março. E eu fui convocada para ajudar em tudo. Não foi uma convocação formal. Foi acontecendo. Primeiro foi a lista de convidados. Júlia pediu minha opinião, eu dei, ela anotou e fez o que queria mesmo. Depois foi a decoração. Ela mostrou referências em revistas, perguntou o que eu achava bonito. Eu respondi com cuidado e ela escolheu o oposto do que eu disse. Mas o vestido foi diferente. Júlia me pediu, olho no olho, que eu fizesse o véu. Não o vestido. O vestido ela já tinha encomendado numa ateliê no centro, caro, de marca. Mas o véu, ela queria que fosse feito por mim. Eu fiquei sem reação por um segundo, depois sorri e disse que seria uma honra. Passei 3 semanas naquele véu. Comprei renda legítima, pesquisei ponto por ponto, refiz o acabamento 2 vezes porque achei que não estava perfeito. Trabalhei com lupa porque minha vista já não é o que era. Minhas mãos doíam à noite, mas eu continuava porque sentia que era o meu presente para o casamento do meu filho, algo que nenhum dinheiro comprava. Quando entreguei o véu para a Júlia, ela olhou, dobrou com cuidado e disse: "Ficou lindo, Vera. A gente vê o que fazer com ele." Eu não entendi o que quis dizer com "a gente vê o que fazer", mas guardei. Além do véu, eu cuidei do brigadeiro da mesa de doces. 300 brigadeiros, 2 dias de trabalho. Busquei a tia do Rodrigo no aeroporto quando ninguém podia. Liguei para o buffet quando houve confusão com o número de convidados. Resolvi o problema com o DJ quando ele mandou mensagem dizendo que ia cobrar a mais pela hora extra. Eu fiz tudo isso sem reclamar, sem pedir reconhecimento, sem esperar que o nome ficasse em nenhum lugar. Porque eu sou mãe. E mãe, na minha cabeça, é exatamente isso. Se você já fez tudo por alguém e sentiu que era invisível para essa pessoa, deixa aqui nos comentários. Eu quero ler. E se essa história está chegando em você de algum jeito, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. A primeira coisa pequena aconteceu num almoço, 2 meses antes do casamento. A família da Júlia veio para um almoço de alinhamento. Aquela reunião informal onde os 2 lados se conhecem melhor. A mãe dela, Conceição, era uma mulher elegante, cabelo grisalho bem cuidado, blusa de seda. O pai, Antônio, usava relógio dourado e falava com a voz de quem está acostumado a que as pessoas concordem. Eu fiz um frango assado. O Rodrigo ama o meu frango assado desde criança.
alho, limão, um tempero que aprendi com a minha mãe, que aprendeu com a dela. Conceição experimentou, inclinou a cabeça de lado e disse: "Que interessante, Vera! Você não usa ervas?" Não foi o que ela disse, foi o como. O interessante com aquela pausa antes. Eu sorri, servi mais suco, mudei de assunto. No mesmo almoço, quando o Rodrigo começou a contar uma história da infância dele, a história do dia em que ele ganhou o primeiro prêmio na escola, a Júlia colocou a mão no braço dele e disse baixinho: "Amor, a gente já contou isso." E ele parou no meio da frase. Eu vi o filho de 32 anos calar a boca no meio de uma lembrança feliz, porque a noiva achou repetitivo. Guardei. A segunda coisa pequena foi a lista de padrinhos. O Rodrigo tinha um amigo de infância, o Cláudio, que era quase irmão. Cresceram juntos, dormiam na minha casa nas férias. Eu conheço a mãe do Cláudio até hoje. Rodrigo queria o Cláudio como padrinho. Júlia achou melhor colocar o primo dela no lugar. Um rapaz que o Rodrigo mal conhecia, mas que fechava melhor as fotos, segundo a Júlia, porque era mais alto. O Rodrigo me ligou constrangido para me contar. Disse que ia conversar com o Cláudio e explicar. Eu perguntei: "E você concorda com isso, filho?" Ele ficou em silêncio por 3 segundos. Depois disse: "É o casamento dos dois, mãe." Guardei. A terceira coisa pequena foi o véu. Faltavam 10 dias para o casamento quando a Júlia me mandou uma mensagem: "Vera, conversei com a Atelier e eles fizeram um véu combinando com o vestido. Ficou lindo demais. A gente vai usar o deles, tá bom? Mas o seu é muito especial, fica com a gente de recordação." Eu fiquei com o celular na mão por um tempo que eu não sei dizer quanto foi. 3 semanas, renda legítima, lupa, mãos doendo. Fica de recordação. Eu não respondi naquela hora. Fui até o quarto, peguei o véu que ainda estava dobrado num papel de seda na gaveta, sentei na cama e fiquei olhando para ele por um bom tempo. Depois levantei, guardei de volta, fui lavar a louça. A véspera do casamento foi um dia longo. Eu fiquei na casa alugada, onde a festa seria no dia seguinte. Uma chácara a 40 minutos de São Paulo, ajudando a organizar os enfeites de mesa, conferindo o nome dos convidados nos envelopes dos presentes. Éramos eu, a prima da Júlia, uma amiga dela e a cerimonialista. A Júlia chegou no final da tarde, animada, vestida com roupa confortável, cabelo preso. Ela cumprimentou todo mundo, deu uma volta pela decoração, elogiou algumas coisas, pediu para ajustar outras. Quando passou por mim, deu um beijo no rosto e disse: "Tá ficando lindo, né, Vera?" Eu disse que estava. À noite, depois que todos foram embora, eu fiquei mais um tempo arrumando os últimos detalhes. Foi quando percebi que tinha esquecido o celular em cima da mesa de centro da sala. Quando peguei o celular, vi que a tela estava ligada e estava gravando. Eu nem sabia que tinha ativado a gravação. Deve ter sido sem querer. Celular no bolso, tela sensível ao toque. O arquivo tinha 47 minutos. Fui colocar no ouvido só para ver se tinha alguma coisa importante que eu precisasse ouvir. Tipo confirmação de algum fornecedor, algum recado. Nos primeiros 10 minutos eram só ruídos de fundo. Depois, vozes. Reconheci a voz da Júlia e da prima dela, Sabrina. "Você precisava ver a cara dela quando eu disse do véu." A Sabrina riu. Ela ficou assim, parada, aquela expressão de cachorro. "Júlia, não, sério, eu precisava resolver logo isso. Imagina eu entrar com aquele véu de costureira de bairro. Não combina com o vestido, não combina com a Atelier, não combina com nada." E ele não falou nada. O Rodrigo, ele nem sabe. O que ele não sabe não machuca. E mesmo que soubesse, o que ele ia fazer? Brigar comigo na véspera do casamento por causa do véu da mãe? Pausa. O problema dela é que acha que porque criou sozinho tem crédito eterno. Isso não existe. Filho crescido é filho crescido. Ele é meu marido agora. Eu parei a gravação. Fiquei sentada naquela sala vazia, com a decoração do casamento do meu filho em volta, o cheiro de flor artificial no ar e aquelas palavras dentro do ouvido. Véu de costureira de bairro. Cachorro. Crédito eterno não existe. Eu não chorei. Senti uma coisa que não era bem choro. Era mais fundo. Era o tipo de dor que não faz barulho.
Fui até o banheiro, lavei o rosto, me olhei no espelho por um momento. Pensei no Rodrigo, no rosto dele quando ele me contou do noivado, no sorriso que ele fez quando eu disse que estava feliz por ele. Pensei em tudo que eu tinha costurado, carregado, resolvido, engolido. E pensei numa coisa só. O que eu faço agora? Espera, antes de continuar, eu preciso te perguntar uma coisa. Você teria mostrado esse áudio? Você teria falado alguma coisa? Comenta aqui embaixo, porque as respostas de vocês sempre me surpreendem. Continua comigo. Eu fiquei acordada aquela noite. Não foi aquela insônia de pensamento acelerado. Foi uma insônia quieta. Eu ficava deitada, olhando para o teto, e ia e voltava na mesma pergunta. Se eu mostrar o áudio para o Rodrigo, o que acontece? Ele vai ter que escolher, na véspera do casamento, com 100 convidados confirmados, buffet pago, vestido pronto, família da noiva chegando de outros estados. Ele vai ouvir aquelas palavras, vai olhar para mim, vai olhar para a Júlia e vai precisar decidir alguma coisa que não tem decisão boa. E se ele escolher minimizar, e provavelmente escolheria, porque é véspera de casamento, e o amor não dá espaço para a razão nessa hora, eu vou ter plantado uma ferida que nunca vai fechar. Ele vai me olhar como a mulher que tentou destruir o casamento dele. Se eu não mostrar, carrego. Eu fui para o casamento no dia seguinte. Me arrumei com cuidado. Coloquei um vestido azul que eu mesma tinha feito. Fiz questão de usar algo que eu tivesse costurado, não por provocação, mas porque era a única coisa que era completamente minha naquele dia. Vi o Rodrigo de terno pela primeira vez na vida. Ele estava lindo, com aquele jeito nervoso de filho que cresceu, que está em dúvida se está pronto, que precisa que a mãe diga que está tudo bem. Eu coloquei a mão no rosto dele e disse: "Você está pronto, filho. Você foi feito para ser feliz." Ele fechou os olhos por um segundo. Depois abriu, sorriu e foi. Assisti ao casamento da primeira fila. Vi a Júlia entrar. Linda, de fato linda, com o véu da ateliê impecável. Vi meu filho se emocionar. Bati palma. Segurei meu próprio choro. E num momento durante a cerimônia, a Júlia me olhou da frente, daquele jeito de noiva que faz um gesto para a câmera, e me deu um sorriso. Eu sorri de volta, porque eu decidi que não ia usar o áudio. Não naquele dia, não daquela forma, mas decidi mais uma coisa. Eu ia parar de resolver, ia parar de carregar, ia parar de fazer brigadeiro, de buscar parente no aeroporto, de costurar véu. Ia parar de ser a base invisível sobre a qual todo mundo pisava com elegância. Não ia fazer cena, não ia mandar mensagem, não ia dar nenhum discurso. Ia só parar. Os meses depois do casamento foram silenciosos da minha parte. Quando o Rodrigo ligava, eu atendia. Quando ele vinha me visitar, eu recebia. Mas não me oferecia mais. Não perguntava se precisava de ajuda. Não me colocava à disposição antes de ser chamada. Não aparecia no apartamento deles sem ser convidada, o que, na verdade, nunca aconteceu. Nas primeiras semanas, o Rodrigo não percebeu nada. Ele estava na lua de mel afetiva do começo de casamento, absorto na vida nova. Mas quando começou a perceber que eu não ligava mais para resolver as coisas, quando o problema com o condomínio apareceu e eu não me ofereci para ajudar a contatar o síndico, quando a reunião de família foi marcada e eu confirmei presença, mas não fui buscar ninguém, quando o aniversário do Rodrigo passou e eu mandei só uma mensagem de texto curta em vez de aparecer com bolo, ele começou a notar. Me ligou um dia. "Mãe, tá tudo bem?" Eu disse que estava. "Você tá diferente." Eu disse que estava bem, sim. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse: "A Júlia perguntou se você tá com raiva dela." Eu respirei fundo. Disse: "Não estou com raiva de ninguém, Rodrigo." E era verdade. Raiva eu não estava. Eu estava acordada. Existe uma diferença enorme entre raiva e lucidez. Raiva quer destruir. Lucidez só quer clareza. A reviravolta não veio de uma cena dramática. Veio devagar, como a maioria das coisas verdadeiras vem. 4 meses depois do casamento, a Júlia me ligou. Direto para mim, sem o Rodrigo no meio. Ela disse: "Vera, eu queria conversar com você." Eu disse que podia falar. Ela ficou um tempo em silêncio.
Depois disse: eu sei que eu não fui justa com você, com o véu, com várias coisas. Não era um pedido de desculpa completo. Era o começo de um. Mas era real. Eu conseguia ouvir o desconforto dela, aquele tipo de desconforto de quem está dizendo algo que não aprendeu a dizer. Eu não disse tudo bem, porque não estava tudo bem e fingir que estava seria desonesto. Disse: eu ouço você, Júlia. A gente pode conversar. Foi o suficiente. Não virou uma amizade. Não voltou ao que nunca foi. Mas virou algo diferente. Uma relação honesta, com distância respeitosa, onde eu não precisava mais fingir que o véu não tinha acontecido e ela não precisava mais fingir que era perfeita. O Rodrigo soube mais tarde de uma parte da história. Não do áudio, nunca do áudio. Mas soube que eu tinha me afastado porque estava me sentindo invisível. Ele chorou, me pediu desculpa, disse que não tinha visto. E eu acreditei nele, porque filho que não vê não é filho que não ama. Às vezes é filho que está aprendendo a ser marido e precisa de tempo para encontrar o equilíbrio. O áudio ainda está no meu celular. Eu nunca deletei, não sei porquê. Talvez porque seja a prova de que eu não estava louca, de que eu senti o que senti e o que eu senti era real. Ou talvez porque de vez em quando, nos dias em que começo a duvidar da minha própria percepção, eu abro o arquivo, ouço 10 segundos e me lembro: Vera, você sabe o que vale o seu trabalho. Você sempre soube. Costurei 22 anos de bainhas e zíperes e véus e sonhos de outras pessoas. Aprendi uma coisa com linha e agulha que nenhuma ateliê cara ensina. O acabamento que ninguém vê é o que sustenta tudo. E eu sou o acabamento desta família. Se essa história chegou em você, compartilha com alguém que também cuida de tudo em silêncio. E se você quer continuar acompanhando histórias como essa, se inscreve no canal. Tem muito mais por vir.